é um glaucoma. Nesse caso, é um glaucoma crónico simples. El glaucoma nosotros clasificamos como un glaucoma agudo o glaucoma de ángulo cerrado, o un glaucoma crónico o glaucoma crónico simple o un glaucoma de ángulo abierto. Dime, ¿qué pasó? Vale, homem. Eu acho que foi sem querer, doutor, que levantou a mão aí. Vou baixar a mão dele agora, não. Sou louco. Baixar a mão. Ai, eu que mando. Me perdi. O que eu tava falando? Me perdí. Glaucoma crônico. Bueno. Entonces, el glaucoma agudo y el glaucoma crónico. El glaucoma agudo es el caso de urgencia oftalmológica que vimos, que cursa con dolor ocular intenso, hiperemia ocular, edema de córnea, con midriasis paralítica. Es literalmente una urgencia oftalmológica porque afecta al estado general del paciente, que cursa con un dolor que es emetizante, es decir, produce vómitos, náuseas. El paciente puede venir con alteraciones de taquisfigmia o bradisfigmia también, con alteraciones producidas por el dolor que es tan intenso a punto de provocar alteraciones del estado general del paciente. Mientras que el glaucoma crónico simple cursa exactamente de esta manera. Al inicio es un cuadro prácticamente asintomático porque el paciente no percibe que tiene alteraciones. Y la alteración del glaucoma crónico es a la periferia del campo visual. Es decir, generalmente lo que pasa para el momento del diagnóstico es que el deterioro es tan grande, tan intenso, que ya llega en un fenómeno que nosotros llamamos de fenómeno de tunelización de la visión. ¿En qué consiste la tunelización de la visión? La periferia de la visión ya está tan comprometida que el paciente tiene solamente la visión central. Es como si estuviera mirando a través de un túnel. Así es la visión del paciente. Tiene la visión central nomás. Porque este deterioro va pasando. Y cuando el paciente percibe ya es muy tarde. Y no hay que hacer porque el glaucoma es una neuropatía. Entonces, la desconexión que hay entre los axones que conforman al nervio óptico ya es irreparable, no hay más que hacer. Entonces, cuando llega a estos puntos, el diagnóstico es tardío y la secuela es de por vida, porque no se va a recuperar esta visión. Y sí, como dijo el doctor, está asociada a cifras de presión intraocular muy elevadas, y en el caso del cuadro están re elevadas. Doutor, Dime. No caso, usar colírio para diminuir um pouco dessa pressão intraocular, melhoraria um pouco o campo de visão? Diminuiria esse tuneamento? Não, né? Una vez que ya hay el deterioro del campo visual, ya no se recupera más. Pero sí vamos a usar colirios que tienen el intuito de disminuir presión intraocular para evitar agravamiento del síntoma, pero no para recuperar la visión. Beleza. Esto es epidemiológicamente es muy importante porque el glaucoma junto con la retinopatía diabética
conforman a las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. El tema es que la retinopatía diabética es una consecuencia de la diabetes, es una microangiopatía que es producida por la diabetes. Entonces, como la diabetes es una enfermedad que cada día es más frecuente, obviamente su complicación también va a ser más frecuente. Pero cuando hablamos de oftalmopatías francas, vamos a decir, que no tienen nada que ver con una enfermedad de base, la principal causa es el glaucoma. Y ustedes deben de saber entender la diferencia que hay entre el glaucoma crónico simple y el glaucoma agudo, que la diferencia del cuadro clínico no está dada simplemente por el aumento de presión, porque el aumento de presión pasa en ambos casos. Incluso este paciente tenía cifras tensionales de 60, si no me equivoco. Espera un poco. 56 milímetros de mercurio en ojo izquierdo. Esto, en un caso de glaucoma agudo, iba a ser un motivo de dolor ocular intenso al paciente. Lo que pasa de diferencia entre los dos es que el glaucoma agudo de ángulo cerrado, como su nombre dice, hay cierre del ángulo hírido corneano. Entonces deja de drenar de manera más súbita. Y este aumento de presión súbito es lo que hace, lo que produce el dolor que el paciente siente. Y es un dolor tan intenso que el paciente no sabe cómo referir este dolor. Mientras que el glaucoma crónico simple, hay drenaje de humor acuoso, pero que no es suficiente. Por eso la elevación de la presión es gradativa, es progresiva. Entonces la cifra de presión intraocular puede estar muy elevada, pero aún así no desencadenó un proceso doloroso. Es asintomático o oligosintomático. ¿Se entiende? ¿Sí? No. Sim. Bueno, ahora voy a tratar de abrir acá la clase de hoy, que vamos a discutir algunos casos clínicos dentro del síndrome de ojo rojo. Ah, acá está. Hoje eu fiz a mesma coisa, expliquei tudo sobre esse primeiro quadro clínico e não gravei. Pelo menos aqui deu tempo da explicação. Espera que tá abrindo o slide aqui. Na hora que abrir eu já compartilho com vocês. Enquanto isso, ponto para esclarecer sobre a aula passada? Ou ninguém nem revisou o conteúdo? Mas que barbaridade, esse negócio não abre, tio.
Boa. Estão vendo a tela aí? Estamos. Bueno. Hoy entonces, como dice el dicho, la práctica hace el maestro. Vamos a practicar, practicar, practicar con revisión de casos en oftalmología. La verdad que no les voy a mostrar solamente casos propiamente dicho, sino que el estilo de preguntas que nos gusta hacer en un examen, para que ustedes se habitúen, porque a veces son preguntas que ustedes no están habituados con el estilo de la pregunta y puede ser que tengan alguna dificultad, aunque son más simples. Bueno, atención de todos, por favor. Acá tenemos un primer ejemplo de pregunta que te dice que en el diagnóstico diferencial de ojo rojo solemos tener, es decir, en esta pregunta yo les estoy diciendo que acerca de diagnósticos diferenciales, lo que se presenta en ojo rojo es, ahí te da, úlcera corneal como diagnóstico y como clínica te dice que tiene un dolor ocular, fotofobia y córnea transparente. La conjuntivitis, que cursa con secreción, pupilas hiporreactivas y disminución de la agudeza visual. El glaucoma agudo, con pupilas en miosis, ausencia de secreción y aumento de la presión intraocular. Y por último te dice uveitis, con miosis, ausencia de secreción y enrojecimiento del ojo. Dentro de estos diagnósticos diferenciales, dentro del signo de ojo rojo, ¿alguien quiere opinar cuál de estas está correcta? Alguien chuta para mí. Conjuntivitis. La conjuntivitis. Letra B. Ahí te dice, la conjuntivitis, como diagnóstico, cursa con secreción, pupilas hiporreactivas y disminución de la agudeza visual. Pregunto, ¿conjuntivitis tiene secreción? Sí. Sí. Sí, perfecto. ¿Conjuntivitis afecta al reflejo pupilar? Sí. Não. No, porque está circunscrito a la conjuntiva, que es la membrana que recubre a la esclera. No tiene nada que ver con el funcionamiento pupilar. La conjuntivitis disminuye la agudeza visual. No. No. Entonces, dentro de estos diagnósticos diferenciales, el cuadro clínico no es compatible con el diagnóstico. Entonces, esta no puede ser la respuesta correcta, porque conjuntivitis sí tiene secreción, pero no afecta a reflejo pupilar ni tampoco disminuye la agudeza visual. Vamos a ver. Dentro de estas opciones que vimos, las úlceras corneales son lesiones en córnea que se cicatrizan y son lesiones que no son regulares. Estas lesiones que son irregulares dan origen a tejido cicatricial también irregular. Esta cicatriz en el tejido corneano deja una opacidad corneal. Si deja una opacidad corneal, va a disminuir la agudeza visual. Entonces, si hay opacidad de córnea, no va a estar transparente. Entonces, el la que te dice úlcera corneal con dolor ocular, sí tiene. Fotofobia, sí tiene. Y córnea transparente, está mal. Hay opacidad de córnea, no puede ser esta respuesta.
Entonces, A ya eliminamos también. B, la conjuntivitis, como ya vimos, no afecta al reflejo pupilar, no tiene nada que ver con la pupila una vez que está circunscripta a la membrana que recubre la esclera. Entonces no puede ser B también. En el glaucoma, el glaucoma agudo, las pupilas no están en miosis. De lo contrario, hay una midriasis paralítica en el glaucoma agudo. Y si no es una midriasis, es una semimidriasis, está un poco dilatado, pero nunca va a estar en miosis. Y son pupilas arreflécticas, está bien. Ahí te dice que el glaucoma agudo cursa con pupilas en miosis, esto está mal porque es midriasis. Hay ausencia de secreción, realmente no hay secreción. Y hay aumento de la presión intraocular, sí, hay un aumento agudo, abrupto, súbito de la presión intraocular. Y ahí te da la uveitis. La uveitis es una causa muy importante de morbilidad ocular. Una vez que compromete a la visión, incluso puede llevar a la ceguera en varios países. Se puede clasificar en diferentes tipos. Podemos decir que es granulomatosa o no, o según su localización. Podemos decir que es posterior, que es intermedia, que es anterior, o se afecta toda la uvea, va a ser una panuveitis. Y de acuerdo al tiempo puede ser aguda o crónica. La uveitis, en dependencia de dónde está el proceso, si es posterior, por ejemplo, y es una uveitis crónica, cursa de manera oligosintomática. Entonces puede estar en ausencia de secreción, en ausencia de hiperemia, simplemente pasa de manera invisible hasta el momento de la agudización de los síntomas. A no ser que yo te diga que se trata de una uveitis anterior. La uveitis anterior sí, esta ya cursa de manera sintomática, especialmente cuando es aguda. ¿Cómo se presenta una uveitis aguda? Con dolor ocular intenso, fotofobia, hiperemia y baja visión. El diagnóstico se realiza mediante anamnesis completa del paciente y mediante el uso de lámpara de hendidura. Muchas de las veces, para no decir todas, están relacionadas con causas sistémicas de enfermedades, generalmente asociadas a enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, lupus eritematoso. Entonces, cuando en este cuadro, en este cuadro de diagnóstico diferenciales, cuando yo te digo uveitis, yo no estoy siendo específico. Entonces, puede presentarse con miosis, sí, que no necesariamente es un signo, puede ser simplemente alteración de la pupila, pero puede cursar en ausencia de secreción y enrojecimiento del ojo. Puede cursar de manera oligosintomática. Entonces, dentro de estas características, la respuesta que más se adecua a esta pregunta va a ser la D. Por quê? Úlcera corneal não pode ter córnea transparente. Então tá errado. Conjuntivites cursa com secreção, correto, mas não afeta ao reflexo pupilar, nem tampouco a acuidade visual. Então tá errado. C. Glaucoma agudo cursa com midríase paralítica e não com miose paralítica. Então aí já eliminamos essa resposta. E a uveíte cursa com miose, com ausência de secreção, e a hiperemia ocular. A não ser que eu coloque nessa questão, por exemplo, uveíte anterior. Aí não, a uveíte anterior ela é mais sintomática e sim ou sim ela vai vir com a hiperemia ocular. Então não pode ter ausência de secreção e de hiperemia. Assim, mais ou menos, é como se vê um caso de uveíte anterior. É como se tivesse uma mancha na esclera. Não é que os vasos da esclera estão dilatados, igual numa esclerite, por exemplo. E nem tampouco tem afetação da conjuntiva nesse caso.
A esclerite, se vocês lembram, ela tem os vasos que estão super dilatados, são tortuosos, e ele vem com alteração de conjuntiva, com quemose, o edema conjuntival. Aqui não, aqui é um processo mais interno, é a nível da úvea, e ela cursa com esse aspecto de mancha na esclera do paciente. Deu para entender mais ou menos a mecânica da pergunta? Eu te dei um diagnóstico e a clínica dele. Dentro dessas opções que eu te dei, 3 diagnósticos não têm a clínica compatível, então estão erradas. Só um dos diagnósticos tem a clínica compatível, que seria correta. Deu para entender? E aí, doutor? Vamos para mais um. Aqui é outro estilo de pergunta. En este caso, yo les quiero inducir a darme el diagnóstico que corresponde al cuadro clínico que está mencionado ahí. Pero si ustedes perciben, hay 5 diagnósticos: glaucoma agudo, uveitis anterior, conjuntivitis viral, queratitis bacteriana y blefaritis. Y hay solamente 3 casos clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 de estos diagnósticos ya tienen que ser descartados. Entonces, más o menos así funciona. El cuadro clínico te dice: dolor ocular con visión borrosa, unilateral, y miosis en pacientes con artritis reumatoide. Para este cuadro clínico, ¿cuál diagnóstico es mejor? Uveitis. ¿Por qué? Porque pode ser uni e bilateral. Puede ser unibilateral, perfecto. Pero, ¿qué más? Reumatoide que é causado aí. ¿Mm? Artrite reumatoide também. A uveitis anterior é causado, né? Sí, muy bien, por el tema de la artritis reumatoide que tiene el paciente. Muy bien. ¿Por qué no va a ser un glaucoma, por ejemplo? Un glaucoma agudo. Por causa que ele está falando que é mioses e glaucoma é midríasis, né? Muy bien, muy bien. Entonces, para este cuadro, la respuesta sería uveitis anterior. ¿Sí? Então, a gente já descarta um dos diagnósticos aqui. Se a gente olhar, a grosso modo, em todos os quadros clínicos a gente tem dor ocular. Pergunto, em blefarite, algum momento da vida tem dor ocular? O que é a blefarite? Inflamação da palpebral, né? Então, se é da pálpebra, não tem nada a ver com o olho. Então, não pode ter dor ocular, propriamente dito, na blefarite. Não é? A gente já exclui a blefarite, porque já não cabe em nenhum desses diagnósticos, porque todos eles apresentam dor ocular e blefarite não apresenta. E uveitis, porque a gente já deu o diagnóstico de uveitis. O segundo diz: dor ocular unilateral com náusea e ou vômito, diminuição da acuidade visual, percepção de aros coloridos na visão, midríase e opacidade corneal difusa em paciente previamente são. Qual desses diagnósticos melhor se encaixa com esse quadro clínico?
Seria o glaucoma? ¿Por qué? Uma das coisas é a midrise, é unilateral. Ujú. Y Diminuição da agudeza visual. Transparência corneal também diminui. náuseas e muy bien. Este cuadro clínico es un cuadro típico del glaucoma agudo. Quiero que ustedes entiendan que siempre o casi siempre cuando un paciente en oftalmología se presenta con dolor ocular que se acompaña de náuseas y o vómitos, quiere decir que el dolor del paciente es un dolor muy intenso. Y el dolor oftálmico, que es tan intenso a punto de producir náuseas y vómitos, que es el decaimiento general del paciente, es el dolor del glaucoma agudo. Además de eso, el glaucoma agudo viene con disminución de la acuidad visual sí o sí, percepción de halos coloreados también, midriasis paralítica, opacidad de la córnea por el edema de córnea que tiene el paciente, con histórico de paciente previamente sano. No tuvo ninguna alteración, eso fue agudo. Súbitamente subió la presión intraocular de este paciente y empezó a producir el cuadro. Entonces, si ustedes ven dolor ocular con náusea y vómito, ya apunten, esto va a ser un glaucoma. Va a ser un glaucoma. Y por último, te da dolor ocular unilateral con disminución de la agudeza visual, blefaroespasmo, epífora importante, con lesión blanquecina en el centro de la córnea, en un paciente que, atención, usa lentes de contacto. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado para este caso? Ya descartamos. Muy bien. Se trata de una queratitis bacteriana. Esto, si ustedes tienen dudas, no iba a quedar. Glaucoma agudo ya salió, uveitis ya salió, blefaritis no puede ser porque tiene dolor ocular, entonces ya salió. Nos queda queratitis bacteriana y conjuntivitis viral. Ahí no te dice ninguna secreción, entonces no va a ser una conjuntivitis. Lo que queda es la queratitis bacteriana. ¿Por qué es una queratitis bacteriana? Uno, porque tiene esta lesión en córnea y el paciente, el diagnóstico es una infección de la córnea, queratitis. Si tiene lesión en córnea y el diagnóstico es de inflamación en córnea, infección de la córnea, posiblemente va a ser esto. Viene con blefaroespasmo. ¿Por qué viene con blefaroespasmo? Porque tiene sensación de cuerpo extraño, entonces parpadea más. Y el histórico del uso de lentes de contacto es un factor de riesgo para la queratitis bacteriana, por el tema de la higiene, por el tema de la conservación de lentes de contacto, son todos factores que influencian para este diagnóstico. Comparando cada uno de estos, la comparación entre glaucoma agudo y uveitis es un tema que ustedes deben dominar sí o sí, porque son alteraciones graves en oftalmología que llevan a la ceguera, pero nosotros debemos saber diferenciar una de la otra. El glaucoma agudo, como el nombre sugiere, los síntomas son súbitos, de la nada. El paciente estaba previamente bien, ninguna alteración, y de la nada subió la presión intraocular y empieza a producir todos los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dolor ocular intenso, emetizante, fotofobia, lagrimeo o epífora, náuseas y vómitos. Acuérdense de esto, náuseas y vómitos con dolor ocular posiblemente va a ser un glaucoma agudo.
Visión borrosa, visión de halos alrededor de las luces. Y a la exploración física tenemos opacidad corneal. ¿Por qué? Porque está con la presión intraocular por encima de los 40 milímetros de mercurio. Al hacer la tonometría digital, donde ustedes van a tocar la córnea del paciente, esta tiene aspecto pétreo, de tan alta que está la presión intraocular. Las pupilas están midriáticas y con poca reactividad, son hiporreactivas. Es lo que nosotros denominamos como midriasis paralítica, además del rubor ciliar, que es la inyección conjuntival que tiene el paciente. Entonces viene con ojo rojo, un dolor ocular emetizante, visión borrosa, midriasis reactiva, perdón, midriasis hiporreactiva y edema de córnea. Eso es un glaucoma. Clínicamente es un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Y están las uveitis o la iritis, que es la uveitis anterior, que se asocia a enfermedades sistémicas. Acuerden de esto, histórico clínico del paciente va a tener enfermedades reumáticas. Generalmente es unilateral, aunque puede ser bilateral. Cursa con hiperemia ocular, por eso de nuevo ojo rojo, dolor severo y opresivo en el globo ocular afectado, con fotofobia, lagrimeo, y presenta un grado variable de visión borrosa. Acuérdense de esta, clínicamente es diferente. La clínica del glaucoma agudo es mucho más súbita, es mucho más intensa. El dolor del paciente es un dolor emetizante y no tiene histórico de enfermedades. Es un paciente que previamente estaba sano. A lo máximo tenía enfermedades oculares como hipermetropía, por ejemplo. Pero el tema de la uveitis es que tiene asociación con enfermedades sistémicas. En la historia clínica el paciente va a tener. Y el grado de dolor es intenso, pero no es tan intenso ni tan súbito como el glaucoma agudo. Clínicamente se puede diferenciar y aspectos clínicos anteriores auxilian en el diagnóstico diferencial de estas dos enfermedades. Después está la conjuntivitis viral, queratitis bacteriana y blefaritis, que eran otras opciones de diagnóstico. La conjuntivitis viral viene con el cuadro clásico de hiperemia ocular difusa, aunque suele ser bilateral, pero también puede hacerse unilateral. Puede venir con ambos lados afectados. Va a venir con epífora, una secreción mucoide del ojo. Va a venir con secreción mucoide. Costras matutinas, que son de rutina en un cuadro de conjuntivitis. ¿Qué más? Sensación de malestar ocular, que sería la sensación de arena en los ojos. Y no hay una pérdida visual porque no afecta ninguna estructura visual, no afecta ninguna estructura de la vía óptica, entonces no tiene por qué afectar la visión. El paciente viene sin ninguna alteración visual. Mientras que la queratitis bacteriana, que se pasa a nivel de la córnea, está muy relacionada con el mal uso de lentes de contacto, o sea, con higiene adecuada o que no se descarta en tiempo adecuado, que se usa por más tiempo de lo que se necesita durante el día. Esto generalmente favorece a la queratitis bacteriana y se caracteriza por rubor ciliar, que sería la inyección conjuntival, ojo rojo. Dolor ocular, claro, hay una infección bacteriana. Disminución de la agudeza visual porque el proceso se da a nivel de la córnea, que es la primera lente, la primera estructura visual. Fotofobia, sensación de cuerpo extraño que causa blefaroespasmo, que
paciente fica piscando incessantemente, tentando limpar aquele corpo estranho que ele sente ali. E pode ter uma secreção mucopurulenta, porque se trata de um quadro bacteriano. E la blefaritis, que se caracteriza como la inflamación crónica del párpado, que se manifiesta con la hiperemia ocular, un edema palpebral con otros signos inflamatorios como prurito, fotofobia, puede venir con la visión borrosa, pero no por afectar la visión. El tema es que hay aumento de secreción y esto ensucia el ojo. Y entonces cuando el paciente parpadea, limpia el ojo y soluciona la visión borrosa, entre comillas, del paciente. A blefaritis, o processo está a nível da pálpebra e não tem por que afetar a visão. Quando o paciente diz para você, mas doutor, parece que está suja a minha vista, parece que está embaçada. Você olha o teu paciente, a secreção que está recobrindo a córnea, está tampando a córnea. Uma secreção que se aderiu no lugar errado. Quando o paciente pisca incessantemente, ele limpa essa córnea que estava suja com essa secreção purulenta da glândula e acaba limpando e melhora o quadro de, entre aspas, a visão borrosa do paciente. Então, para esse tipo de exercício, o gabarito seria esse. Dor ocular com visão borrosa, unilateral e miose em pacientes com artrite reumatoide. A gente tem dor ocular unilateral com associação de enfermidade sistêmica. Joga uma uveíte aí, que é o mais provável. Dor unilateral com náusea e vômito, aí já te dei a dica maestra, que vai ser um glaucoma agudo, que vem com a diminuição da acuidade visual, percepção de aros coloridos na visão, midríase e opacidade corneal difusa em paciente previamente são, sem nenhum histórico de enfermidade, é um glaucoma agudo. E o 4, uma dor unilateral, com a diminuição da acuidade visual, blefaroespasmo, epífora importante e lesão no centro da córnea, em um paciente com histórico de uso de lente de contato, não duvidem nem por um minuto para marcar que é uma queratite bacteriana aguda. Deu para entender mais ou menos? Deu. Alguma dúvida sobre isso? Por enquanto, não, doutor. Então, seguimos. Aqui temos um quadro clínico. Bueno, atención al cuadro. Tenemos una paciente de 68 años de edad que llega con dolor intenso en ojo derecho y náuseas. Só aí, o que vocês suspeitam de ser esse quadro clínico? Glaucoma. Já se suspeita de um glaucoma agudo. Muito bem. Refere dor de início e forma brusca, já é mais uma suspeita de glaucoma. Aproximadamente 3 horas. Que acompanha diminuição da acuidade visual e hiperemia ocular. Mais uma indicação de glaucoma agudo. Nega enfermidades oculares prévias, além de uma hipermetropia. Mais um indicativo de glaucoma agudo. Refere ser diabética e hipertensa, com controle irregular, e que iniciou o tratamento com nortriptilina, que também é um fator de risco para o glaucoma agudo. E a inspeção se observa o seguinte quadro. Pá, tá lá. Essa é a inspeção do nosso paciente. A gente vê hiperemia ocular, que se enquadra no quadro clínico de um glaucoma agudo.
A gente vê edema corneal, que a córnea está até meio opaca, de tão alta que está a pressão lá dentro, que é um indicativo de glaucoma agudo. A gente vê que esse olho afetado está em midríase, mesmo diante da luz, porque o reflexo da luz está exatamente em cima do olho da paciente. E mesmo assim a paciente está em uma midríase. Então a gente tem midríase paralítica, que é mais um indicativo de glaucoma agudo. Tudo bem. A pergunta é: qual alternativa apresenta uma característica clínica e um fator de risco associado à principal hipótese diagnóstica deste caso? Eu não te pergunto diagnóstico, porque eu suspeito que a uma altura dessa, do tanto que eu repeti, que dor ocular mais náusea e vômito vai ser um glaucoma agudo, vocês já devem suspeitar de que isso é um glaucoma agudo. A minha pergunta é: uma característica clínica e um fator de risco para o glaucoma agudo. A diz edema de córnea e idade maior de 60 anos. No glaucoma agudo, tem edema de córnea? Sim. Sí. Y el riesgo para padecer de un glaucoma agudo aumenta de acuerdo con la edad. Sim. Sí. Entonces esta sería la respuesta correcta. Te presenta una característica clínica y un factor de riesgo. Pero vamos a leer las otras y entender por qué están mal. B, te dice ausencia de midriasis paralítica. En el glaucoma agudo, ¿hay ausencia de midriasis paralítica? Sim. Hay presencia. Acá estamos viendo una midriasis paralítica porque está frente a la luz y se mantiene la midriasis. Entonces, hay midriasis paralítica. No puede ser que sea ausencia de midriasis paralítica. Uso de antidepresivos es un factor de riesgo porque los antidepresivos pueden aumentar la presión intraocular. Entonces está certo o fator de risco, mas a característica clínica está errada. Então não pode ser essa. Depois de lá, tensão oculodigital normal. Se você pôr o seu dedo no olho que está afetado pelo glaucoma agudo, a tensão vai estar normal? Não. Exatamente, não vai estar. Porque a pressão vai estar tão alta que a tensão óculo digital vai ter aspecto pétreo. Parece que você está pegando numa pedra, de tão endurecida que está a córnea do paciente. Sexo feminino é sim um fator de risco para o glaucoma, porém a característica clínica está errada. Então não pode ser essa. E hipermetropia e hipertensão são todos fatores de risco para um glaucoma agudo. Nenhum desses dois é uma característica clínica. Então não pode ser essa, porque eu não perguntei 2 fatores de risco. Eu perguntei um fator de risco e uma característica clínica. Então a melhor resposta para esse caso é a edema de córnea, que é a característica clínica, e idade maior do que 60 anos de idade, que é o fator de risco associado. Deu para entender? Sim, senhor. Alguma dúvida? Doutor, as questões de prova são mais ou menos dessa forma? Não entendi. As questões de prova são mais ou menos dessa forma? É, mais ou menos desse estilo. Beleza. Doutor, Dime. hipermetropia também não é? Hipermetropia é um fator de risco.
E a hipertensão também é um fator de risco. Mas não é uma característica clínica, então? Exatamente. Ah, tá. São Beleza. 2 fatores de risco aí. Porém, nenhuma característica clínica. Não pode ser a resposta correta, então. Característica clínica são sinais e sintomas. A hipermetropia nem a hipertensão é um sinal ou um sintoma. Então, elas são fatores de risco do glaucoma agudo, mas nenhuma é uma característica clínica. Beleza. Alguma outra dúvida? Seguimos. Vai, comigo. Paciente JGA, de 58 anos de idade, sexo feminino. É hipermétrope conhecida. Procura o serviço de urgência noturna. Não, procura o serviço de urgência durante o seu plantão noturno. Apresenta um quadro de visão borrosa, com dor ocular intensa, náusea e vômito. O que pode ser com náusea e vômito? Glaucoma agudo. Muito bem. Acompanhado de bradicardia e sudoração profusa. O quadro se deve a um desprendimento de retina, um macroadenoma de hipófise, um glaucoma agudo ou uma uveíte anterior. Alguém? Glaucoma agudo? Um glaucoma agudo. Muitas vezes, isso daqui é um tipo de questão que eu adoro colocar em prova. Adoro colocar essas questões em prova, porque o aluno, quando lê isso na hora da prova, tá tão pilhado que ele fala, cara, o Juan não ia dar um presentinho assim. Tem que ter alguma coisa diferente aí. E aí ele olha o bradicardia e a sudoração profusa e fala, caraca, mas ele em momento algum falou que o glaucoma agudo vem com isso. Mas ele falou 20 vezes que vem com náusea e vômito. Só que essa bradicardia e a sudoração profusa é o que me deixa confuso. E aí ele olha as alternativas e a única que ele não reconhece é macroadenoma de hipófise, porque nunca na minha vida eu falei sobre macroadenoma de hipófise. E por ele estar com a pulga atrás da orelha, ele fala, vai ser essa a resposta. E marca. Mas no final era simplesmente um presente mesmo. Dor ocular intenso com náusea e vômito é glaucoma agudo. A bradicardia e a sudoração profusa que a paciente apresenta é simplesmente porque ela está com dor. Não tem nada a ver com macroadenoma de hipófise. Então, quando você vê um presente desse, não duvida de mim. É realmente um presente. Esse quadro é um glaucoma agudo. Eu acho que ele não deixou dúvida para ninguém, né? Nenhuma dúvida? Não. Então seguimos.
Nesse caso, a gente tem um paciente masculino de 28 anos de idade que trabaja como designer gráfico. Es decir, este tipo trabaja todo el día frente al computador. Y él acudió al servicio de consulta externa, consultorio externo de oftalmología, con quejas de sensación de ojo seco, hiperemia ocular y sensibilidad a la luz durante aproximadamente un año. Y este cuadro empeora cuando él usa computadora o mira la tele. Antecedentes patológicos personales. Niega hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. Niega asma, reumatismo, cirugía ocular. Niega alergias y no usa lente correctivo y ni gotas oftálmicas. El paciente no presenta alteraciones anatómicas, ni lesiones cutáneas, ni alteraciones pigmentarias o inflamatorias. La agudeza visual, tanto agudeza a distancia como a cercana, tiene 20/20 en ambos ojos. La biomicroscopía dice que hay pestañas bien implantadas, ausencia de blefaritis, puntos lagrimales permeables y glándulas de meibomio permeables. Conjuntiva está hiperémica, sin pterigión. La córnea está transparente en ambos ojos. Cámara anterior es profunda, sin ninguna reacción en ninguno de los ojos. Las pupilas son isocóricas y fotorreactivas. Iris de morfología normal y cristalino transparente. Presión intraocular de ojo derecho de 14 milímetros de mercurio y ojo izquierdo de 13 milímetros de mercurio con oftalmoscopía sin ninguna alteración. Es decir, el examen físico de este paciente está completamente normal, pero el paciente tiene esta queja. Y así se ve el paciente. Una hiperemia ocular, pero las pestañas están bien, no hay costras, no hay secreción, no hay ninguna carnosidad a nivel de la conjuntiva, no hay ninguna alteración de la pupila, está todo normal. Con base en este caso y en las características clínicas, ¿cuál es la opción que corresponde mejor al diagnóstico del paciente? A. ¿Puede ser una conjuntivitis irritativa? ¿Sí o no? Doutor, ele mencionou que não usa lente também, né? Então, aqui, No entendi. ele mencionou que não utiliza lente de contato e também não utiliza colírio. Então e no quadro clínico não menciona em momento algum contato com substância irritativa, né? E é um quadro de 1 ano de evolução, então não vai ser uma conjuntivite irritativa. Pode ser uma conjuntivite alérgica. Sim ou não? Alguém me responde? Eu acho que não, Por quê? porque no quadro dele fala do olho seco. Porque no quadro dele fala do olho seco. Eu acho que por conta de não ter sintoma associado relacionado a uma alergia.
Muito bem. E o paciente nega qualquer episódio de alergia. E a conjuntivite alérgica geralmente vem associado com outros sintomas alérgicos, como uma rinorreia, no caso de acompanhar de uma rinite, assim sucessivamente. Mas, contudo, porém, entretanto, muito bem observado o comentário da doutora, o próprio paciente diz que ele tem a sensação de um olho seco. Então, o paciente que não tem nenhuma alteração, não tem histórico com alérgicos, não tem históricos com produtos irritativos e tem a sensação de olho seco, o mais provável é que seja realmente uma síndrome de olho seco. Clinicamente, esse paciente ele nem precisa das provas de diagnóstico de olho seco, não precisa nem fazer uma prova de Schimmer, por exemplo, porque o quadro clínico é típico, ele não tem nenhuma alteração visual, não tem nenhuma alteração anatômica, não tem nada de errado com esse olho. A única coisa que está acontecendo é que a glândula lagrimal principal não está secretando o suficiente líquido. Então, o filme lagrimal desse paciente é deficiente. Então, ele sente essa sensação, principalmente quando exposto à luz, seja ela do celular, seja ela do computador, e é um cara que trabalha com computador. Então, se trata de uma síndrome de olho seco. Pinguécula. Por que não é pinguécula? Porque não tem nenhuma alteração de conjuntiva. Então, não pode ser uma pinguécula. Alguma dúvida quanto a esse quadro clínico? Não, doutor. Doutor, Dime. esse caso, a síndrome do olho seco, poderia vir associado com blefaroespasmo? Geralmente vem com um blefaroespasmo compensatório, né? Porque o paciente tenta piscar mais vezes para tentar lubrificar o olho. Mas acaba não resolvendo, porque a glândula está com funcionamento deficiente, então ele pode piscar o tanto que ele quiser que não vai melhorar. Como que a gente trata a síndrome do olho seco nesse caso? Porque não tem associação com enfermidade sistêmica. Geralmente, a síndrome de olho seco pode ser por dois motivos. Ou pelo simples mau funcionamento da glândula lagrimal principal, ou em associação com enfermidade reumática, principalmente a síndrome de Sjögren. Esse quadro aqui é simplesmente por mau funcionamento da glândula. Como que a gente trata esse caso? Colírio. Seria? Que colírio? Lacrifilme. Não. Seria. Mas a ideia é lágrima artificial. E quando a gente fala colírio, pode ser um monte de coisa. Pode ser anti-inflamatório, pode ser corticoide, pode ser, sei lá, antibiótico. Mas nesse caso, a gente vai dar lágrima artificial para ele. Inclusive, você pode dar associado à lágrima artificial a anafasolina, né? Por causa da hiperemia ocular que ele tem. Vai diminuir essa congestão do vaso e vai tratar o quadro. Interessante para esse cara, que ele é um cara que ele não pode simplesmente se afastar do desencadeante, porque ele trabalha com o computador. Interessante para ele seria o uso de proteção, lentes de proteção, óculos de proteção à radiação da luz azul, né? É muito interessante. Ele até tem um modo, não sei se nos computadores tem, mas em celular tem. É um modo que ele... Modo noturno? Não sei se é modo noturno o nome, mas ele fica mais amarelado a tela do celular, porque ele diminui a emissão de luz azul. Tem óculos, o meu óculos, por exemplo, ele tem essa lente blue block, sei lá como que é o nome dessa lente,
que ela bloqueia a entrada de luz azul. Fica tudo mais amareladinho, assim, mas é uma delícia para usar o computador, para dirigir à noite, então fica incrível. Não só por causa do amarelo, por causa do astigmatismo também, né? Corrigir o astigmatismo fica bom. Mas para esse cara seria interessante a aplicação desse uso dessas tecnologias, porque ele não vai parar de usar o computador, que ele trabalha com isso, mas seria interessante. Então, a gente dá gotinha da colírio para esse cara e manda ele colocar uma proteção na frente dos olhos para evitar essa irritação da radiação da luz azul. Doutor, doutor, Diga. só uma dúvida. Geralmente, vamos dizer assim, o paciente ele não sente o olho seco, mas todo ano, quando faz o exame de vista, faz aquele exame topográfico. E geralmente observa por esse exame o olho seco, se o paciente não relata nada. Não. A gente vai detectar o olho seco com provas do filme lagrimal. Seria o teste de Schirmer, que ele mede o tempo que leva para o filme se desfazer de acordo com o estímulo. Mas, geralmente o paciente não vai te referir assim, eu sinto que meu olho está seco. Ele vai referir que ele tá irritado, como se tivesse uma areinha dentro. Por quê? Porque não tem lubrificação adequada do globo ocular. Mas para síndrome do olho seco propriamente dito, existem provas, testes que a gente faz, que são os testes de diagnóstico. Nesse caso em específico, não precisaria de nenhum teste, porque o quadro é muito sugestivo. E aí seria mais ou menos como, para eu dar um exemplo para você, um caso de vaginose bacteriana. Você não precisa fazer o teste de Whiff para saber que é uma vaginose bacteriana. A clínica é soberana. O paciente vem com a secreção de tom acinzentado, de mau odor, você vai meter metronidazol nessa paciente aí. Não precisa fazer o teste de Whiff. Aqui é a mesma coisa. Você não precisa fazer o teste de Schirmer. Em que consiste o teste de Schirmer? Você vai aplicar uma tirinha de papel, que é tipo um filtro, que ela tem, se eu não me engano, são 5 milímetros de largura. Aí você vai colocar ela em contato com o terço médio da pálpebra inferior. Após 5 minutos, essa tira de papel é retirada. E aí ela vai constatar se o Schirmer 1 é sem nenhum anestésico, e ela mede a secreção lagrimal basal, que é o normal. E aí ela vem com um valor médio de 10 milímetros após 5 minutos. Então, nessa tirinha de papel, 10 milímetros dela vai estar molhado. Se for menor do que 10 milímetros desse papel, a gente tem o diagnóstico de síndrome do olho seco, porque o filme lagrimal é menor do que o normal. Então, você colocou a fitinha, passou 5 minutos, você tirou a fitinha, e só 10 milímetros dela está molhado, não, até 10 milímetros está normal. Mas se for menos do que 10 milímetros, você tem o diagnóstico de olho seco. Se for mais do que 10 milímetros, está normal o filme lagrimal. Entendeu? Entendi, graças. Teste de Schirmer, se chama. Schirmer. S-C-H-I-R MER. M-E-R. 1. Aí tem o Schirmer 2, que é com anestésico. Anestésico já. Mas não precisa fazer. Ele só é diferente que ele é mais rápido o resultado. Você não precisa esperar os 5 minutos. No Schirmer 1, você coloca o teste. Vou até dar uma olhada, ver se eu encontro a provinha para mostrar para vocês. Aí eu mando no WhatsApp se eu encontrar. Ficou alguma dúvida sobre isso?
Tranquilo, doutor. Entonces, mis amigos, mi ojo me molesta un poco, pero puedo ver que ustedes son buenísimos. Esto es un ejemplo de pterigium, donde el paciente puede referir pequeña molestia ocular. Difícilmente te refiere dolor ocular, porque ya se acostumbra, esto es crónico. Entonces te va a decir, a veces me pica el ojo un poco. Es una molestia que no es tan intensa. Es una reacción inflamatoria crónica de la conjuntiva que responde a agresiones constantes del globo ocular y forma esta carnosidad sobre el ojo. Espero que les haya gustado este ejercicio diagnóstico, que les sirva de estímulo para buscar informaciones, para practicar siempre, porque, como dice el dicho, es la práctica que hace el maestro. Entonces, no dejen de practicar, es importante en nuestra carrera, que es el arte de diagnosticar, ¿verdad? Debemos saber diagnosticar. Y para saber diagnosticar debemos practicar, 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 practicar. ¿Alguna duda, pregunta acerca del tema que vimos? Tudo tranquilo, doutor. Muito obrigado pelos casos clínicos. Tomara que tenha sido útil para vocês. Peraí. Agora que eu tô vendo aqui. Olho seco. Meu microfone não tá funcionando. Tô conversando sozinho aqui. Não, doutor. Lubrificantes oculares. Modo leitura. Mas também dá muita diferença. Fica confortável a visão. Fica muito mais confortável a visão. É incrível como melhora. Realmente. E seu microfone não estava funcionando e eu não consigo ler o chat enquanto eu estou no modo de apresentação. Ó, acabei de receber um... Pode falar, pode falar. Não, esse